Segunda parte deste consultório, seja bem-vindo. Vamos agora falar-lhe do Dia Mundial da Visão. O glaucoma é a segunda causa mais frequente de cegueira a nível mundial. Em Portugal, afeta cerca de 120 mil pessoas. O glaucoma é uma doença com tratamento. O diagnóstico precoce é fundamental para prevenir a cegueira. Vamos então conversar com o Dr. Álvaro Sá, é oftalmologista, vai-nos falar sobre glaucoma neste Dia Mundial da Visão. Muito boa tarde, Sr. Doutor. Muito bem-vindo ao consultório de hoje. É um prazer tê-lo aqui connosco. Como eu acabei de referir, o glaucoma é uma das principais causas de cegueira no nosso país. Por isso importa sensibilizar e alertar a população para o glaucoma. Eu começo por lhe perguntar precisamente do que é que se trata o glaucoma. Isso. O nome glaucoma não diz muito, mas de facto é uma doença do nervo óptico caracterizada pela perda da camada de fibras nervosas, que tem repercussão funcional. Isto é, a camada de fibras nervosas vai-se perdendo ao longo dos anos de uma forma muito lenta, mas sempre progressiva, sem dando sintomas, não dá dor, não dá alterações da visão repentinas e, com o passar dos anos, a pessoa começa a ter perda do campo visual. Isto é, começa a ter estreitamento do campo visual, começa a perder campo visual periférico, até que no limite, se não for tratado ou diagnosticado a tempo, começa a haver apenas por uma zona central muito pequenina e, portanto, leva à cegueira. Mas é verdade que é uma doença que cega silenciosamente. Na maioria dos casos, há uma ausência total de sintomas. Não é? Exatamente. É muito lentamente progressivo. E, portanto, é muito importante estarmos atentos aos fatores de risco. Desde logo, se a pessoa tem história familiar, mãe, pai, irmãos, avós, tios, se alguém teve glaucoma na família, aumenta o risco de 5 a 20 vezes de ter glaucoma. Depois, saber que não basta, para cuidar dos olhos, ter uma receita de óculos e saber se vê bem. É importante ir ao médico oftalmologista para saber se o resto de todas as estruturas oculares estão corretas e estão normais. Um dos fatores de risco também é a tensão intraocular elevada. E só um oftalmologista aqui a consegue medir corretamente, quer com a tonometria de aplanação, tocando no olho e ajustando perante a dureza do olho a tensão intraocular, e, simultaneamente, também pode-se fazer uma tonometria sem aplanação, sem tocar no olho, mas com essa tonometria bem feita, já temos um ponto também que nos vai dizer se a pessoa tem risco ou não de ter glaucoma. Olhando para o fundo do olho, olhando para o aspecto da cabeça do nervo óptico, dá-nos mais informação também se é uma pessoa de risco ou não. Há determinados fatores dentro do aspecto do nervo óptico que nos levantam a suspeita. E depois é importante também fazer exames complementares de diagnóstico, desde os campos visuais a exames mais específicos, mais objetivos, que nos vão medir se a camada de fibras nervosas do nervo óptico é normal perante aquela idade e aquela pessoa, sim, ou se já está abaixo dos valores normais. Portanto, estes três pontos juntos, a tensão intraocular, o aspecto do nervo óptico e os exames, vão-nos inferir se a pessoa está em risco ou não de ter glaucoma ou já tem glaucoma. Sim. E, portanto, se este diagnóstico for feito em fases muito avançadas, se houver um grande dano do nervo óptico, nós não conseguimos retroceder. É irreversível. É irreversível. Aquilo que se perde nunca mais volta. Daí a importância de se fazer o diagnóstico muito precoce. Porque se for precoce o diagnóstico, conseguimos tratar ou medicamento, ou se não conseguimos medicamento cirurgicamente, para evitar a perda da camada de fibras nervosas. Portanto, de facto, é uma doença irreversível. Quanto mais cedo for diagnosticado, melhor. Só um médico oftalmologista aqui o consegue fazer corretamente. E quanto mais tempo levarmos a fazer o diagnóstico, pior é, porque a partir daquele ponto não há retrocesso, cada vez vai piorando mais. Claro, como disse, há tratamento, embora o glaucoma não tenha cura, tem tratamentos que permitem controlar a doença e evitar, lá está, a progressão e a cegueira, não é? É verdade. Há duas grandes teorias para o desenvolvimento do glaucoma. Uma é precisamente pelo aumento da tensão intraocular e, portanto, vai, entre aspas, esmagar as fibras nervosas do nervo óptico, portanto, favorecem a sua morte. Outra é através da vascularização, da microcirculação da própria cabeça do nervo óptico. E, portanto, os axónios, as fibras nervosas podem morrer por falta de suprimento de sangue. E, portanto, esta nós não a conseguimos controlar, porque o glaucoma é uma doença multifatorial e há alguns fatores que nós conseguimos controlar, outros não. Aqueles que nós, de facto, conseguimos controlar é a tensão intraocular. Não basta baixar a tensão
com colírios, com gotas, ou cirurgicamente, e depois ficarmos tranquilos. É necessário baixar a tensão, mas saber se aquela tensão, por exemplo, uma pessoa tem 20, baixamos para 16. Será que 16 é ótimo? Já baixou 4 milímetros de mercúrio. Mas aquela tensão que nós baixamos, é importante continuar a seguir o paciente para saber se há progressão ainda do glaucoma ou não. Porque se continuarmos a seguir o doente e se virmos que, apesar do tratamento que está a fazer, apesar da cirurgia que fez, a tensão de 16 não for a tensão alvo, isto é, apesar de ter baixado, continua a progredir o defeito, temos que lançar mão de mais gotas, de tratamentos mais eficazes para baixar, por exemplo, de 16 para 14 e aí continuar a medir, até que finalmente encontramos a tensão alvo. Isto é, um doente com glaucoma tem que ser sempre seguido. O objetivo é controlar a tensão, apesar do glaucoma ter outros fatores de evolução que nós não conseguimos controlar. Como disse muito bem, é uma doença progressiva e, portanto, vai sempre progredir, mas é como um comboio a alta velocidade. Se for controlado, anda muito devagarinho e, portanto, dificilmente as lesões vão causar depois um dano muito grande em termos de qualidade de vida. Sim. Portanto, o objetivo é controlar as tensões, porque é a única coisa que nós, de facto, conseguimos neste momento, apesar de haver outros fatores, e a tensão controlada dá-nos alguma garantia que o defeito fica por ali, não vai aumentar muito mais e, portanto, a pessoa vai manter aquela visão. Muito bem. Deixe-me só acrescentar que se estima que no nosso país existam cerca de 6 mil casos de cegueira provocados por esta doença, números significativos e preocupantes. Dá-me licença só que eu interrompa. Isso é muito importante porquê? Porque há uma coisa que nós chamamos de compliance, isto é, nós muitas vezes fazemos o diagnóstico, dizemos ao paciente que deve fazer aquelas gotas todos os dias e eles não as fazem. Não as fazem primeiro porque não sentem que a visão está em perigo, não sentem sintomas, o glaucoma não dá dor, não dá queixas nenhumas e muitas vezes estas gotas são um bocadinho agressivas e, portanto, causam uma inflamação da superfície ocular, portanto, claro que tem efeitos laterais, os olhos muitas vezes com algumas gotas até ficam vermelhos, a pessoa começa a sentir sensação de corpo estranho, lacrimejo e, portanto, prefere não pôr. E diz assim, para que é que eu hei de pôr estas gotas se eu não sinto qualquer tipo de sintoma? E pelo contrário, até ponho as gotas e até, de vez em quando até sinto os olhos vermelhos e picam e, portanto, a pessoa desiste do tratamento. Ou então faz dia sim, dia não, ou faz 2 em 2, uma vez por semana. E é por isso que muitas pessoas com glaucoma cegam, porque não seguem o tratamento. Fica aqui então a indicação.